E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Só um pouquinho que o Noah tá com um negócio que ele não para de falar. É o dia inteiro falando. Eu fico louca. Eu sei que eu dei uma sumida esse mês, né? Eu vi o último vídeo que eu contava sobre o teste de gravidez que deu positivo. Porém, aconteceram muitas coisas nesse mês. Muitas. É, Eu, não sei, eu fiquei sem celular, eu fiquei muito ruim. Essa gravidez, ela me deu muito enjoo, coisa que eu não tive dos meninos. Eu fiquei quase um mês, né? Passando muito mal. Eu comia, deixa eu ver se tá bom aqui. Eu comia, só que não parava nada no meu estômago. Eu fiquei muito ruim. O Noah ficou doente, aconteceu muita coisa, mas vamos lá. Eu vou atualizar vocês do que aconteceu comigo nesse mês. Como eu falei, assim que eu descobri que eu estava grávida, que eu fiz o teste de gravidez que deu positivo, parece que é uma coisa louca, né? Você começa a sentir os sintomas. Do Eric e do Noah foi completamente diferente. É... Desculpa, gente, tá muito frio. Eu gosto do frio, mas tá muito frio. Eu sou apaixonada, na verdade, pelo frio. Mas tá muito frio, mas mesmo assim eu prefiro esse tempo muito frio do que calor. Meu cabelo tá um cocô, né? Eu tenho que dar um jeito nesse meu cabelo, nessa minha juba. Então vamos lá. Parece que é uma coisa, né? A gente descobre que tá grávida, a gente não sabe que tá grávida, mas a gente descobre que tá grávida, começa a aparecer os sintomas. Do Eric e do Noah, a gravidez foi completamente, desculpa pela minha voz, que ela também fiquei com a garganta ruim. A minha gravidez do Eric e do Noah foi completamente diferente. Do Eric, eu não tive nada, eu não tive enjoo, a única coisa que eu tive foi sono, muito sono. Porém, eu tive muita energia. Eu tive uma energia, assim, sobrenatural, coisa que eu nunca tive. Eu sempre fui meio preguiçosinha, mas a gravidez do Eric eu tive muita energia. Eu andei até o último dia de gravidez. Do Noah, eu senti um pouco de enjoo, bem pouco, mas só enjoo mesmo, só de manhãzinha, aquele negócio parece que tem alguma coisa no seu estômago, mas não sai nada. Fiquei um pouco preguiçosa na gravidez do Noah. Não tive sono. Na gravidez do Noah, eu não tive sono. Eu não fui daquela grávida que dormia. Ao contrário do Eric, que eu dormia. Mas assim, o sono do Eric não era durante o dia, né? Como eu fui uma grávida muito agitada, tive muita energia, então não dormia durante o dia. O que acontecia? Dava 8 horas da noite, eu dormia, eu ia acordar no outro dia, 2 da tarde. Era esse meu sono. Mas depois, no resto do dia, eu fazia tudo o que eu tinha que fazer. Gravidez do Noah, não. No gravidez do Noah, eu não tive sono, porém eu tive um pouco de enjoo. Bem pouco, logo. Só de manhãzinha, não cheguei a vomitar. Se eu cheguei a vomitar, foi uma ou duas vezes só. Não tive sono, tive muita azia que eu tive na gravidez do Noah. E deixa eu ver. Tive bastante energia, tanto que eu trabalhei, mas não foi tanto quanto na gravidez do Eric. Essa gravidez, o que ela me deu? Ela me deu muito enjoo. Eu vomitei muito no primeiro mês, eu vomitei demais. Era coisa de eu levantar e ir pro banheiro, tomar café da manhã e ir pro banheiro, almoçar e ir pro banheiro, tomar café da tarde e ir pro banheiro. Eu cheguei a emagrecer 5 quilos em um mês, de tanto que eu vomitava. Eu não conseguia comer nada. Eu cheguei a chorar de fome, porque eu tava sentindo fome. Eu comia, mas não tinha nada no meu estômago, então eu tava comendo. Muita vontade de fazer xixi. Senti muita vontade de fazer xixi. E meu cabelo cresceu pra caramba. Todos os pelos do meu corpo, assim, cresceram, parecia um matagal. Todos os pelos que você possa imaginar cresceram. Mas também tive muita queda de cabelo. E deixa eu ver o que mais que dá pra atualizar vocês. Ah, enjoo. Enjoo, peguei enjoo de café. Eu amo café, sou apaixonada por café. Porém, o cheiro tava me dando enjoo.
Eu acho que só isso. Ah, na gravidez do Noah eu tive enjoo. Eu não podia sentir cheiro de alho e não podia ver carne moída feita na panela, coisa de louco, né? Se eu visse a carne crua normal, carne moída crua normal, não me dava nada. Se eu abrisse a panela e visse a carne moída, ela pura lá, cozida, eu corria pra vomitar. Fazer comida quem fazia era meu marido, mas assim, ele cortava, picava o alho rapidinho e tinha que tampar, porque se eu sentisse o cheiro do alho, eu vomitava. Essa daqui eu não tive nenhuma frescura de cheiro, de enjoo, assim, não. Foi mais o enjoo da gravidez mesmo. Ah, não tive nenhum desejo maluco, não tive. Ah, o que me aliviou muito no enjoo foi gelinho. O gelinho me ajudou bastante na questão do enjoo. Ficava enjoada, que era aquela coisa, é aquela coisa constante, não é aquela coisa que você tá enjoada, vomita e passa. Não, você tá enjoada, você vomita e continua enjoando. É isso. Mas o gelinho, sacolé, esses chup-chup, né? Que tem alguns lugares que fala, mas aqui em São Paulo mesmo é gelinho. Foi o que me aliviou bastante. Muita preguiça, uma falta de ânimo terrível. Sabe aquela coisa de você acordar, você saber que você tem que limpar a casa, que você saber que você tem que tomar um banho, tem que saber que você sabe que tem que fazer comida e você não conseguir, quer ficar o dia inteiro deitada na cama. Foi isso. O que aconteceu? Aí eu fiz o vídeo, né, falando, mostrando o teste de gravidez, que eu fiquei completamente surtada. Porém, conforme o tempo foi passando, eu comecei a aceitar a gravidez, né? Acho que é aquela coisa do pânico, né? Aquela coisa, meu, eu sou laqueada, não era pra eu ter engravidado. Se eu fiz uma laqueadura foi porque eu não queria engravidar de jeito nenhum. Então, eu tive um pequeno grande surto, sim, eu levei algumas semanas para poder aceitar a gravidez. Quando eu aceitei a gravidez, comecei a aceitar, já tinha nome, se fosse menino ia ser Theo, se fosse menina seria Mavi. Por que que eu tô falando seria? Porque na quinta-feira retrasada eu acabei, infelizmente, sofri um aborto espontâneo, né? Eu passei muito nervoso. Esses dias além de passar muito nervoso, eu levei um susto muito grande. Isso eu falo num vídeo posterior, né? Mais pra frente eu falo sobre isso. Eu passei muita raiva, eu passei muito nervoso e tive esse susto, né? E eu tive eu passei nervoso de sexta para sábado, semana retrasada. Na quarta-feira eu tive um susto, né? Um cachorro veio pra cima, eu fui buscar o Noah na escola, e um cachorro veio e tentou avançar nele, e eu meio que quase, tipo, literalmente saí na porrada com o cachorro, tomei algumas mordidas. Isso foi na quarta-feira à tarde, quando foi na quinta-feira de noite, eu tive o sangramento. Como isso nunca aconteceu na gravidez dos meninos, eu nunca tive isso. O que eu tive foi um pequeno sangramento bem pequenininho nas duas gravidezes, foi quando o tampão saiu para eles nascerem, mas eu não tive sangramento na gravidez dos meninos. Então, lá fui eu, fiquei super tranquila, não entrei em pânico. Fui no senhor Google, só que eram umas gotinhas, não era sangue não, era sangue, mas não era o sangue, né? Era tipo um negócio assim de sangue, uma coisa meio amarronzada, sabe? E mandei foto pro meu marido e tal. E no dia seguinte eu fui no médico. Quando eu fui no médico, fizeram a ultrassom, tudo, e descobriram. Eu não tinha feito nenhuma ultrassom ainda, tava de 2 meses e meio. Porém, eu demorei para começar o pré-natal também, por causa da correria. Eu falava, eu tenho que marcar pré-natal hoje e ficava postergando para outro dia, né? Acabei demorando, acho que umas 2 semanas para começar o pré-natal. E não tinha, a médica ainda não tinha pedido a ultrassom, né?
Fizeram ultrassom em mim e descobriram que era uma gravidez ectópica. O que é uma gravidez ectópica? Uma gravidez ectópica é uma gravidez nas trompas. O bebê ele não vai pro útero conforme o. Como que é o nome do negócio? O óvulo sobe, ele para, ele meio que dá uma, sei lá, como que descer uma travada, né? Uma travada não, ficasse. Ai, como que é a palavra, gente? Ficasse meio que entalado, né? Ele ficasse entalado, aí o bichinho, o girininho lá sobe e acaba ficando lá e acaba acontecendo isso. Então, conforme eu fiz essa ultrassom, eu descobri que era uma gravidez ectópica, que ela não iria vingar de qualquer forma, né? Mesmo se eu tivesse tentado engravidar, ela não ia vingar, eu ia acabar perdendo de qualquer forma, porque seria muito perigoso até pra mim mesma. E aconteceu, me deram um comprimido e o médico, a médica que me atendeu falou, quando a mulher faz uma laqueadura e acaba engravidando, a chance dela segurar uma gestação é muito rara. Como ela me falou, de 5 a 10, a cada 10 mulheres que fazem uma laqueadura, 2 engravidam. Dessas 2, uma consegue levar a gravidez adiante. E também pode ser, às vezes acontece de ser uma gravidez de risco, tanto para o bebê quanto para a mulher. Né? E ela falou, como você fez uma laqueadura, a chance de aborto era bem alta. E ainda com a gravidez ectópica, você ia acabar perdendo de qualquer forma, né? E me deram um comprimido, eu tomei, né? Tomei o comprimido e foi um comprimido inserido, né? Lá dentro. Mandaram para casa, falaram: Ó, você vai sentir um pouco um desconforto. Isso foi na sexta. Quando foi no sábado, eu comecei a sentir de manhãzinha uma cólica bem leve. Uma cólicazinha, mais uma dorzinha de barriga para fazer cocô e tal, mas normal. Eu, eu não sinto cólica desde quando meu filho mais velho, o Eric, nasceu. Né? Eu sentia muita cólica quando eu era adolescente. Antes de ser mãe, eu sofri muito com cólica, mas depois que o Eric nasceu, eu não senti mais cólica. As cólicas que eu senti foi para ter os meus nenéns, né? Tanto o Eric quanto o Noah. O Eric tem 15 anos, o Noah tem 5, mas quem é mãe sabe que para nós eles nunca irão crescer, sempre vão ser uns nenéns, né? E eu me perdi. Tá, comecei a ter uma pequena cólica, bem levinha. Consegui fazer minhas coisas, o sangue começou a aumentar um pouquinho, né? Mas uma coisa, uma menstruação normal. Quando foi mais ou menos umas 5h30, 6 horas da noite, ela começou a apertar. Eu passei por 2 cesáreas, porém eu senti as dores da contração. O Eric, eu fiquei 13 horas em trabalho de parto, ele acabou fazendo cocô na minha barriga e eu corri para cesárea. Eu cheguei a 4 dedos de dilatação. O Noah, eu fiquei uma semana em trabalho de parto, porém eu não senti muita dor dele, eu só fui sentir mesmo no dia que ele nasceu. A minha, as minhas contrações eram só na barriga, aquela coisa de endurece e amolece, essa era a contração que eu sentia, né? E essa mas eu cheguei só a um dedo de dilatação, fiquei uma semana no dedo de dilatação, então eu não consigo ter um parto normal. Apesar que eu queria muito, né? Um parto normal, mas eu não consigo porque eu não tenho dilatação. O aborto, ele foi uma dor que eu nunca senti na minha vida. É uma dor que ela é uma cólica muito forte. Mas quem tem filho sabe que a dor da contração ela é ela é uma cólica, né? Ela é uma cólica muito forte, só que a dor da contração, a contração é o quê? Ela vem e ela passa. Ela vem a cada 10 minutos, aí passa, aí fica alguns segundos,
conforme vai avançando, né, o parto, a dor do parto vai diminuindo o tempo e vai aumentando a dor, né? Vem de 1 em 1 minuto e fica 1 minuto doendo, e é isso, mas ela passa. A dor do aborto não. Ela começa bem fraquinha e ela vai aumentando, aumentando, aumentando. E eu com muita dor, eu ia no banheiro, eu ia tomar banho e saía uns pedaços. Eu não tirei foto porque eu tava tão atordoada, eu estava sozinha em casa com o Noah, o Everton tava trabalhando. E eu fiquei tão atordoada que eu não tirei foto de nada. Eu tirei foto somente acho que do papai da calcinha. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui, né, da quinta-feira. Mas saía uns pedaços, né, uns pedaços assim de sangue, parecia carne mesmo, sabe? Uns pedação assim. E eu ia no banheiro e caía. E eu comprei um pacote de absorvente. Eu usei 4 absorventes em 1 hora, porque ele sujava, e era tanto sangue que saía que mulher sujava tudo, ia até as costas, né? Teve uma hora que a dor ficou tão forte, mas tão forte que eu comecei a esmurrar a parede. Eu liguei pro meu marido e falei, eu quero ir no médico. Eu tô com muita dor, eu não tô aguentando. E eu comecei a esmurrar a parede. Nisso tava só eu e o Noah aqui. Eu tava chorando e eu não choro de dor. Eu sou muito resistente à dor, muito. Para eu chorar de dor é porque eu estou com muita dor. Então eu comecei a chorar de dor. E quando eu comecei a chorar, eu falei, eu vou morrer, porque é uma dor que ela não para, ela não para. Nisso eu senti como se uma coisa estivesse saindo e eu corri pro banheiro. Na hora que eu corri pro banheiro, que eu abaixei a minha calcinha, saiu uma bola assim. Parece uma bexiga. Sabe uma bexiga que ela tá murcha? Ela tá bem murcha e sabe uma bexiga de que você enche ela, passa uns 2, 3 dias ela murcha, que ela fica bem vazia e muito sangue. E eu escutei aquele ploque no chão. Na hora que eu olhei, que eu vi aquilo, eu falei, é a minha bolsa. E sim, era a minha bolsa que saiu. Na hora que aquele negócio saiu, a dor passou. Eu falei, sim, parece que eu tive um parto normal. O primeiro parto normal que eu tive, porque todo mundo que tem um parto normal fala, a dor do parto passa na hora que o neném nasce. E assim, eu passei. É como se eu tivesse feito um parto normal, porém que é um aborto, porque saiu, né? Ela saiu inteira, a bolsa. Não deu pra ver nada dentro, porque não tinha nada, né? Dentro da bolsa, porque o bebê ele saiu antes, o feto, né? O feto saiu antes. E assim, eu falei, meu Deus do céu. Assim, ela parou, a dor ela não tava, tava doendo ainda, só que não tava com aquela intensidade. Voltou sendo uma cólicazinha fraca que dá pra gente suportar. Então, eu acabei. Aí eu fui, voltei no médico pra ver se eu ia precisar fazer a curetagem. Eu não precisei fazer a curetagem. Saiu tudo. Eu não tinha ido pro útero, né? Mas não tinha mais nada. Não precisei fazer a curetagem. Olha eu tampando o negócio aqui. Não precisei fazer a curetagem. Não precisei ficar internada. Ainda estou, o médico falou que como eu tava de 2 meses e meio, então eu vou demorar um pouquinho, né? Vou sangrar um pouquinho. Porque como eu não fiz a curetagem, então não. Quando você faz a curetagem, sai tudo, então você não sangra por muito tempo, né? É de 1 a 2 semanas. Se eu continuar sangrando, então eu terei que voltar ao médico, né, pra ver. Vai fazer 2 semanas agora, quinta-feira, dia 4. Vai fazer 2 semanas. E é isso, meu povo. A minha Mavi ou o meu Theo não vem mais, né? Eu chorei muito, eu fiquei bem atordoada e chorei
pra caramba, porque por mais que eu não quisesse outro filho agora, era um filho que estava dentro de mim, ele estava pra vir, né? Pra vir. Ele estava pra vir. E é uma coisa muito estranha, né? Você pensa assim, eu fiquei meio em choque, então a ficha tá caindo agora. Depois que eu de chorar por ter perdido o bebê, aí eu chorei porque eu me senti culpada, porque eu fiquei aliviada, porque eu tava passando muito nervoso. Era uma coisa que tava assim, eu tava passando tanto nervoso que eu falei, meu, essa criança vai nascer, ela vai nascer com problema. Então eu senti um alívio, sim, né? Depois, pacifiquei com um pouco dolorida ainda pelos próximos 3, 4 dias, né? Mas quando deu uma semana já não estava com dor. A minha energia voltou de um jeito que eu consigo fazer tudo, né? Agora eu tô bem agitada de novo. E agora vamos ver qual vai ser o próximo procedimento, porque eu não quero engravidar de novo, né? Porque eu falei pro médico que eu não quero, né? Não quero ter esse risco novamente de ter uma gravidez e acabar perdendo novamente, porque perder, por mais que era um negocinho de 5 centímetros, era um filho, é uma coisa bem dolorida. E é isso, gente. Eu engravidei após 5 anos de uma laqueadura, né? Eu fiz a laqueadura quando nasceu. Eu fiz a laqueadura, engravidei de novo, né? Consegui essa proeza de engravidar na laqueadura. Infelizmente, 2 meses e meio depois, eu sofri um aborto espontâneo. E é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe um comentário. E você que é mãe, você que está grávida de novo, que você não queria, ou se você nunca pretendeu ter um filho e acabou engravidando, eu quero que você saiba que surtar é normal. Você não é menos mãe por causa de um surto. Você não é menos mãe porque você não quer ter um filho. Mas no momento que você sentir aquela coisinha mexendo, você vai saber o que é o amor verdadeiro, tá? O surto, ele é normal de qualquer pessoa. Nós não somos menos por estarmos surtando, porque no vídeo vocês conseguem ver que eu tive um surto. Literalmente eu surtei. Eu quis correr, eu quis fugir, um monte de tudo que vocês possam imaginar eu quis fazer, né? Mas se você não quer e você tá se sentindo culpada por estar surtando, por você não querer, é normal. Você não é menos mulher e você não é menos mãe por causa disso. Fica a dica, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo.